fala em adultério. E uma coisa é clara, se a união poliafetiva causa uma discussão jurídica, eu deixo claro que o relacionamento adúltero não tem discussão, o adúltero não tem direito. Quando fala em concubino nessa súmula, isso aí vem um pouco da história do direito, tá? Concubino é essa relação informal que se parece com a de casamento, né? Ou mora, sustenta. E aqui, o concubinato naquela época era sinônimo do que hoje se chama de união estável, tá? Por isso que eu coloquei aqui uma observação companheiros barra conviventes, porque o termo que mais se usa hoje em dia é companheiros e tem havido uma evolução, né? Quando eu fazia faculdade só falava companheiro. E hoje em dia está falando mais convivente, porque é uma convivência em união estável. Então eu tenho utilizado mais o termo convivente para tratar das pessoas que vivem em união estável, tá? E o termo concubino que está falando aí, é importante diferenciar que naquela época tinha o concubinato puro e o concubinato impuro. O concubinato puro era entre pessoas livres e desimpedidas, pessoas solteiras, que passam a viver em ânimo de constituir família, mas sem nunca casar-se formalmente. Já o impuro é aquele oriundo do adultério. Uma ou ambas essas pessoas são casadas, e esse concubinato impuro, ele não tem a mesma proteção da união estável hoje em dia. É bem importante destacar isso. O amante não tem proteção de convivente. A gente ainda é um país que adota no ordenamento jurídico a monogamia e não se pode, dentro do sistema da união estável, reconhecer a poligamia, reconhecer direitos dos polígamos ou das uniões poliafetivas, tá? Isso aí é uma discussão que se faz muito, tem decisões que vão reconhecer uniões poliafetivas, o direito sempre avança junto com a sociedade, mas via de regra, hoje em dia não se reconhece o direito da união poliafetiva. Uma pessoa dentro dessa união poliafetiva é aquela que será considerada a convivente, o que pode causar muitas injustiças no sistema da sociedade atual, onde nem todas essas uniões poliafetivas serão heteroafetivas. Então, se uma pessoa falece tendo um relacionamento poliafetivo com duas pessoas, quem deles vai ser considerado o convivente, né? Então, os juízes têm que lidar com isso, mas é algo que o direito ainda não pacificou o entendimento e, via de regra, não se reconhece direito dessas uniões poliamorosas, poliafetivas, tá? Então, quando se fala hoje em concubinato, a gente está querendo falar daquilo que antes era o concubinato impuro, a gente fala em adultério. E uma coisa é clara, se a união poliafetiva causa uma discussão jurídica, eu deixo claro que o relacionamento adúltero não tem discussão, o adúltero não tem direitos, tá? E quando eu falo adúltero, é a pessoa que vive uma união estável, claro, com uma outra pessoa, tá? Mas tem uma relação paralela. É diferente da pessoa que casou-se, separou-se de fato e vive uma vida com outra. Aí você está casado, separado de fato e constituiu uma união estável com uma terceira pessoa. Isso não é adultério, tá? Isso não é considerado adultério. Dificuldades, né, que vem também da diferença união estável e casamento, pelo fato de não haver formalidade, e a pessoa que vive em união estável e tem numa outra cidade uma relação adúltera com uma outra pessoa e vem a falecer. Quem é que tem direito, né? Essa pessoa que vive uma relação adúltera que não sabe que tem uma outra família em outro lugar. Então, imagine, isso acontece na lei, tá? Acontece e os juízes vão decidir de formas diferentes. Porque, imagina, tem uma família no Rio de Janeiro, uma família em São Paulo, uma não sabe da outra, e eu consigo viver com isso, falo que vou viajar a trabalho, e vive essa loucura, essa vida louca, que eu não sei como é que tem gente que consegue ver isso. Para mim, a ansiedade que deve ser de ter uma família separada, duas famílias diferentes, uma família já dá um baita de um trabalho, imagina ter duas, né?
E fica muito difícil, porque falar, a relação que se iniciou primeiro é aquela que você vai reconhecer como um relacionamento legítimo para ser união estável, para ter os direitos. E o tempo em si não é aquilo que vai configurar os direitos, né? Uma pessoa completamente inocente que está vivendo em união estável sem saber que o seu convivente tinha uma união estável paralela não pode ser privado. E aí é onde talvez os juízes fazem soluções de reconhecer ambas as uniões estáveis para não prejudicar os direitos de uma vítima, essencialmente, né? Então, lembrando, tudo isso é muito discutível na justiça, tá? É onde você tem um alto grau de insegurança jurídica, enquanto que no casamento, o cônjuge no casamento tem essa proteção, porque você só consegue se casar uma vez no Brasil, tá? Cometer a poligamia em nível cartorário, registral, é muito difícil. Não estou falando que não pode fazer, dá para fraudar e conseguir fazer, mas não é fácil, entendeu? Quando você tem um casamento, você tem, por exemplo, essa proteção de que se aparecer um outro relacionamento, esse outro relacionamento não vai ter os direitos do casamento. E vem mais um ponto em que o casamento traz sim ainda um maior grau de proteção, apesar de decisões judiciais. E é interessante falar sobre isso, porque tem decisão judicial, e várias inclusive, em que a pessoa que... Porque o homem é safado, né? É impressionante. Há decisões judiciais, nessa situação que eu falei de duplicidade de uniões estáveis, em que a pessoa tinha uma união estável com uma, constituiu uma nova família, então a pessoa, João, vive no Rio de Janeiro e constitui uma união estável em 2005, mas começou uma família paralela em 2008, em São Paulo. Só que com a família de São Paulo, a mulher foi mais esperta e falou: eu quero fazer um casamento, eu quero fazer uma conversão de união estável em casamento. O que acontece nesses casos? Mesmo a família do Rio de Janeiro tendo iniciado anterior, a união estável ter sido anterior, a lei vai privilegiar a união do casamento solene e formal, porque entende-se que foi com aquela união que ele manifestou essa vontade inequívoca de constituição de família. E, infelizmente, essa pessoa que estava antes, né, que foi até uma união anterior, ela vai ser considerada a concubina nessa relação, a amante. É trágico para essa mulher, né, que passa por isso, mas é como a lei interpreta essa situação.